Capítulo 3. O amor é uma estupidez intermitente, mas universal. Um problema com o ser-se velho é o de julgarem que ainda devemos aprender coisas quando na verdade estamos a desaprendê-las. E faz todo sentido que assim seja, para que nos afundemos inconscientemente na iminência do desaparecimento. A inconsciência apaga as dores, claro, e apaga as alegrias, mas já não são muitas as alegrias, e no resultado da conta, é bem visto que a cabeça dos velhos se destitua da razão para que, tão de frente à morte, não entremos em pânico. A repreensão contínua passa por essa esperança imbecil de que amanhã estejamos mais espertos, quando, pelas leis mais definidoras da vida, devemos só perder capacidades. A esperança que se deposita na criança tem de ser inversa à que nos dirige. E quando eu fico bloqueado, tão irritado com isso, sem dúvida, não é por estar imaturo e esperar a via ser melhor. É por estar maduro demais e ir como que apodrecendo, igual aos frutos. Nós sabemos que erramos e sabemos que na distração cada vez maior, na perda de reflexos e de agilidade mental, fazemos coisas sem saber e não as fazemos por estupidez. Fazemos por descoordenação entre o que está certo e o que nos parece certo. E até sabemos que isso de certo ou errado é muito relativo. É tudo mais forte do que nós. Gente, a dica de livro de hoje é A Máquina de Fazer Espanhóis, do escritor português Walter Hugo Mãe. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Bem-vindos, bem-vindos ao canal Universo. Não esqueça de deixar aquele like literário, like filosófico e, claro, se inscrever, ativando as notificações do sininho, escolhendo a primeira opção de todas e dar aquela maratonada marota na playlist Resenha de Livros que aparece no final desse vídeo. Esse vídeo vai ser postado, é sempre postado no sábado às 17 horas, Resenha de Livros, dê aquela maratonada nas outras playlists, Resenha de Filmes, Quadro de Conversas, Minutos Filosóficos, enfim, tem vídeo para todo tipo de gosto e muito do universo atravessam aqui o canal. Agradecer sempre as muitas pessoas que chegam aqui, se inscrevem, deixam seus comentários, dão engajamento ao canal, porque não custa nada lembrar. Esse canal já tem mais de 5 mil inscrições, mas não é monetizado, mas pretende ser. Vamos falar hoje sobre Walter Hugo Mãe e o seu A Máquina de Fazer Espanhóis. E antes de falar sobre a obra, né, sobre o enredo dessa história muito divertida, muito filosófica e tal, vamos falar sobre esse escritor, Walter Hugo Mãe, que é um escritor português, editor, artista plástico, um dos mais importantes aí na atualidade, escritor em língua portuguesa. Ele que é um autor muito referenciado, estudos em literatura, com prêmios importantes, como o Prêmio José Saramago, que ele ganhou em 2007, e ele traz aí reflexões sobre temas diversos, sobre realidades diversas e modos de dizer diferentes em cada livro. Fala muito sobre a realidade de Portugal, sobre a realidade brasileira também, em uma obra ou outra, e é um autor realmente muito eclético e com escrita muito bacana. Uma curiosidade sobre a escrita do Walter Hugo Mãe é que, vocês podem perceber pela capa aqui, nesse A Máquina de Fazer Espanhóis, os 4 primeiros livros dele, os títulos eram todos com letras minúsculas, né? Não tem a gravação da letra maiúscula. Inclusive o próprio nome do autor. E a escrita do livro também se dá assim, sem muitas pontuações, sem aquela coisa dos parágrafos e tal, simulando aí o que o Saramago já havia feito. E, segundo palavras do próprio autor, é para dar ênfase à oralidade, muito mais do que a palavra escrita e tal, aquela coisa da regência da escrita, né? Gente, agora vamos conversar um pouco sobre se a máquina de fazer espanhóis. E eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu leio um livro do Walter Hugo Mãe. Ele é um literato ali que estava sempre aparecendo no meu universo literário, mas eu nunca tinha lido um livro dele. Certamente ainda não li o Filho de Mil Homens, se não me engano, e nem o romance O Remorso de Baltazar Serapião, que são outras obras dele, assim como A Máquina de Fazer Espanhóis. Esse, muito provavelmente, é o primeiro livro que eu leio dele. Espero ler outros livros. E aqui no A Máquina de Fazer Espanhóis nós temos uma história que, se eu falar para vocês o enredo, esse é o tipo de livro que, se eu contar o que se passa, como se passa, caracterizar alguns personagens, provavelmente vou empobrecer a experiência de vocês. Deixe inclusive os comentários aí se vocês já leram o Walter Ugumãe. Já leram inclusive esse aqui, A Máquina de Fazer Espanhóis, mas não custa nada falar. A história aqui se passa num lar de idosos, mas tudo começa aqui com o personagem principal, que é o Antônio Jorge da Silva, quando ele perde a esposa depois de décadas de relacionamento, e ele vai parar no lar de idosos, e aí diversos personagens são apresentados pra gente, personagens peculiares, característicos, engraçados, filosóficos, alguns nihilistas. Um destaque especial é pro personagem Esteves, sem metafísica. Sim, o Walter Ugumãe pega o personagem do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, e traz aqui pra história,
e nos mostra um quase centenário aqui na história e como ele se relaciona com as pessoas. Há tensões aqui, há um suspense, a figura do sonho e do suspense, da alucinação está muito presente aqui. Volta e meia, um personagem ou outro discorre sobre a velhice, sobre as consequências dela, os remorsos, as angústias, as apreensões de estar chegando na idade da velhice e tal, nessa fase da vida. Eu penso que o grande mérito do Walter Hugo Mãe nessa obra tenha sido o fato de que esse livro é de 2011, o autor devia ter uns 40 anos nesse período e ele conseguiu captar bem, como vocês puderam perceber na leitura aqui do capítulo 3º, o Pedro, ele conseguiu comunicar bem pra gente os sentimentos da tristeza, do remorso, da angústia de pessoas que chegam na velhice e tentam, em uma retrospectiva, analisar o seu processo de vida. Talvez a grande lição do livro seja como, ao chegar na velhice, aquilo que nós fizemos de nós e o que nos fizeram da vida nos constitui enquanto pessoas. E o que nós fazemos com toda essa bagagem, essa trajetória que é a construção de nós mesmos. A máquina de nos fazer, né? Eu não vou explicar o título, fica aí para quem ficou curioso e curiosa para ler A Máquina de Fazer Espanhóis. E é isso, leiam Walter Hugo Mãe, deixem o like literário aí, que ajuda demais aqui no canal Universos. Se inscrevam, ativem as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas. Maratone essa playlist que tá aparecendo aí, tá bom? Valeu!